pessoal, oi, oi, esperando vocês. Vamos entrando, correção de ECA, vocês pediram e o que vocês pedem, eu obedeço, né? O que vocês não pedem, vocês mandam. Meu nome é Naira, eu sou defensora no Rio Grande do Norte e dou aulas de infância, como vocês bem sabem. Já tivemos aí 6 edições de curso de ECA, já tivemos curso de ECA para a Defensoria, misturado com o Ministério Público e TJ, já tivemos curso de ECA específico para a FCC, então vocês já me conhecem aí de uma certa longa data, apesar da minha pouca idade, ainda sou muito jovem, e hoje a gente vai corrigir a prova do Rio, tá? Essa luzinha vai ficar aparecendo às vezes aqui no meu óculos, por causa da iluminação aqui do local, para ficar um pouco melhor para vocês, beleza? Mas se estiver muito ruim, me avisem que eu diminuo um pouco a claridade para refletir um pouquinho menos, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente teve uma questão, na verdade, várias questões, na Defensoria do Rio de Janeiro, prova super, ultra, mega recente do último domingo, com a quantidade enorme de aprovados. Então, essa prova aí da segunda fase vai ser disputadíssima. Lembrando que no ano anterior, né, no concurso anterior, a gente já teve questão de infância cobrada ali de forma bem pesadinha na segunda fase. Então, vocês já sabem. Até o curso começar do Juiz Impacto, ou o nosso, ou qualquer outro que você tenha contratado, pega a sua prova de primeira fase do Rio, ou quem não fez Rio e vai fazer Espírito Santo, Minas, enfim, pega essa prova do Rio e checa tudo o que você errou. Não vá para a segunda fase carregando suas falhas, seus erros da prova objetiva, tá? Na última do Rio, por exemplo, na discursiva, caiu bastante sobre processos estruturais e que tinha caído na primeira fase do concurso anterior e que caiu agora de novo em 2 questões nesse concurso. Então, sim, temas que foram cobrados na primeira fase podem e provavelmente serão bastante cobrados na segunda fase. ECA, eu tenho certeza que vocês gabaritaram ou quase, porque aqui, naquelas premonições bem simples que a gente fez, a gente teve uma só de internação, misturando ali Sinase, ECA, enfim, e boas questões estavam ali em um post. Então, assim, galera, ECA, infância, é relativamente bem previsível, né? A gente já sabe ali os principais artigos que caem do Sinase. Quem não sabe, se toca aí, que são os artigos do Sinase, que vão ali até o artigo 46, principalmente do 40 ao 46. São os principais artigos de cobrança, tá? Se liguem aí, que eram muito importantes para essa prova. Sistema de garantias também caiu, né? A gente já sabia que ia cair. Sistema de garantias tá super na moda, principalmente a parte da escuta e do depoimento, tá? Especial. Então, a gente já sabia que isso ia ser alvo de cobrança e foi bastante cobrado ali na primeira fase. Então, vamos aqui questão por questão. Já atingimos aí 50 pessoas no ao vivo, num sábado. Então, vamos começar sem mais delongas. Quem tiver com a prova, pega a prova. Quem não tiver, tá no nosso story aí, no link do último story, a prova inteirinha aqui, tá? Infância, galera, faz parte da Banca 3. Eu estarei, inclusive, participando do curso na Banca 3, obviamente, né? Que é a banca que faz parte aí das disciplinas que eu tenho maior afinidade, especialmente infância. Apesar de ser também apaixonada na parte do civil e do processo civil, teremos Jeane, que vocês conhecem, defensora do Paraná. Então, eu vou ficar mais aí com infância. E a prova começa na questão 81. Vou ler aqui para vocês. Maria, grávida de 6 meses, apresentou declaração escrita à equipe que realizava o seu pré-natal, manifestando interesse em entregar o recém-nascido para adoção. Tema também sempre muito cobrado, hein? Lembrem aí que a gente tem previsão para estar marcadinho no seu Vadmec, com você que vai fazer a segunda fase, que a gente tem várias previsões da entrega para adoção no artigo 19, certo? Mais especificamente, artigo 19A. E além do artigo 19A, não esqueçam, a gente tem um super complemento dessa parte de entrega e adoção, que é o artigo 166, principalmente seus parágrafos. Então, falou entrega para adoção, prova de vocês que pode remissão no código, né? Já conectem aí, artigo 19A, já coloquem ali uma observação para o 166, artigo 166, já coloquem uma observação para o artigo 19A,
porque eles estão ali de forma complementar no ECA. Essa disciplina maravilhosa da infância, o ECA maravilhoso, mas vocês veem que até eu que dou aula às vezes fico, peraí, tem um artigo aqui no começo, um no meio sobre o mesmo tema, um no final sobre o mesmo tema, então remissões são muito importantes nessa segunda fase. Então tá bom, a Maria queria lá entregar o seu recém-nascido para adoção e falou com a equipe. O que é que a equipe devia ter feito? Lembrem, a equipe tem que já encaminhar, né? Quando ali do pedido, do desejo de entregar para adoção para a vara da infância. E só vale depois que o bebezinho já nasceu, tem que ter audiência, lembrem de tudo isso. Realizado o parto, então o bebê nasceu. Maria ratificou a declaração anterior e recusou, conhecer e nomear a criança. Ela não é obrigada, tá, gente? Muitas mulheres, quando fazem essa entrega, não querem nem ver o bebê, realmente não querem ter um contato e elas têm que ser respeitadas. A gente ouve vários relatos da equipe médica ou, né, de auxiliares de saúde, enfermeiras, técnicas, etc., querendo ali convencer a mãe a ver o bebê. Ela tem o direito de não ver, de não ter contato, nada disso. E aí, o caso foi comunicado à vara da infância. Beleza, tinha que ser comunicado mesmo. Que determinou a lavratura do registro civil, a suspensão do poder familiar e a entrega para um casal habilitado à adoção. E iniciado o processo de adoção e de destituição do poder familiar, Maria não foi encontrada para citação pessoal, para audiência de confirmação do seu interesse. Mas o juiz utilizou a declaração escrita, declaração escrita que ela deu lá para a equipe inicial, e a ratificação pós-parto para julgar procedentes os pedidos. Então, Maria, ela não foi nem citada para esse processo. Tudo bem que não conseguiu a citação pessoal, mas e aí, gente, citação por hora certa ou por edital, por que não aconteceu, tá? Então, ela tinha que ter sido citada para esse procedimento, certo? E o juiz ali não citou, seguiu em frente ali, tá? E 9 dias após a sentença, viu número, data, grifa isso na sua prova. 9 dias após a sentença, a Maria procurou atendimento na Defensoria Pública, dizendo-se arrependida da entrega e que gostaria de reverter essa decisão. Estava acompanhada do homem que se declarou o pai biológico da criança. Nesse caso, é correto afirmar que... Gente, já sabemos, né? Entrega ali para adoção, tem que ter audiência. Inclusive, nessa audiência, não pode dispensar a defensoria se a mulher não estiver com advogado, tá? Porque lembrem-se que não supre a presença do Ministério Público. Mesmo se adotarmos a teoria demóbora ao invés da democrática, ainda assim não supre, porque ali ela precisa de um patrono. E aí ela tinha que ter sido citada, ainda que não pessoalmente. A gente precisava seguir os trâmites. E aqui ela tem o prazo, pessoal, de arrependimento, que é um prazo de 10 dias, tá? Onde é que a gente tem isso? Lembra que eu falei que a gente tem que ler o artigo 19A junto com o 66? O artigo 166, marque no seu código. Parágrafo 5º do ECA diz: o consentimento é retratável até a data da realização da audiência. Tudo bem, então até a audiência ela poderia retratar. E os pais podem exercer o direito de arrependimento no prazo de 10 dias. Aqui tinham passado quantos dias? 9, gente. Então, ela pode, sim, ainda trazer essa ideia do arrependimento e reaver ali aquela criança, sendo que a gente vai ter depois aquele prazo de acompanhamento. Lembram? Que havendo ali a reintegração familiar, existe um prazo de acompanhamento que a equipe deve estar verificando se todas as medidas estão sendo tomadas, se a família está sendo ali coerente na cuidada daquela criança, e é um prazo de 180 dias de acompanhamento desses genitores, tá? Então, com 9 dias ela desistiu, a gente já sabe que a gente vai ter que marcar aqui que ela tinha, sim, essa possibilidade de desistir, engatei aqui, né? Enganchei, de desistir. Coisa feia, uma professora de oral gaguejando. Mas ela tinha, então, prazo de 10 dias para essa desistência, tá? Que a live tá com muita gente, tô nervosa. Então, letra A. A sentença não poderá ser modificada porque houve uma concordância válida por quem na data da manifestação detinha o poder familiar.
Falso, né, gente? A sentença sim pode ser modificada, tá dentro aqui do prazo do arrependimento. E é também essa forma não foi adequada, não basta essa desistência ali na unidade de saúde ou na equipe ali do pré-natal ou o que quer que seja e depois só ratificar. Tem que ter o procedimento judicial, nem que seja para ser citada de forma pessoal ou ficta e dizer que concorda ali com a medida ou até, né, não responder se for o caso. Então, letra A, falsa. Letra B, apenas o homem poderá recorrer da sentença no prazo de 10 dias úteis em dobro, porque não houve tentativa de localização do pai biológico nem de inserção da criança em família extensa. Gente, calma lá, que tem vários erros nessa questão, tá? Nessa assertiva. Primeiro que não vai poder ser só o homem, tá? Ela também poderia. Segundo, que até mesmo antes da questão da sentença, deveria ter sido dado esse direito do arrependimento, tá? Antes de recurso em si, esse arrependimento poderia ter sido perfectibilizado. Outra coisa, 10 dias úteis. De onde, gente, tirou dias úteis aí? Lembrem que no ECA os dias são corridos. Apesar da gente usar o CPC para a parte processual ali de recurso na infância, os prazos próprios do ECA são em dias corridos. Jamais esquecerei disso, porque foi quando eu estava fazendo prova, ainda concurseira em Alagoas. A prova da segunda fase foi uma peça na infância. E talvez aí seja interessante até a gente apostar bem na infância para uma segunda fase no Rio, uma peça de infância, por exemplo. E ali, quando a gente estava fazendo prova, saiu a lei que alterava expressamente, dizendo que apesar do CPC ser em dias úteis, no ECA os dias seriam corridos, tá? Então o erro aqui é essa parte de dias úteis também. Em dobro, beleza, né? Porque seria defensoria pública ali. Então essa assertiva tá toda errada. Letra C. A sentença deve ser impugnada por apelação. Verdade, a gente sabe que no ECA a sentença a gente impugna por apelação no prazo de 10 dias. Verdade, o ECA tem o prazo geral de 10 dias, salvo os embargos, tá? E ali, porque os embargos vão ser de 5 dias. E ali, pessoal, esse prazo de 10 dias seriam corridos, perfeito. Em dobro, perfeito, tá? Corridos por previsão ali do artigo 152, parágrafo 2º. O artigo 152, parágrafo 2º do ECA diz expressamente que são dias corridos, excluído o começo, incluído o vencimento, tá? E ele só veda prazo em dobro para Fazenda Pública e Ministério Público. Então aqui se entende que foi um silêncio eloquente do legislador. Ao vedar ali só para a Fazenda Pública e para Ministério Público, a Defensoria continua com prazo em dobro, tá? Não se esqueçam, tanto por força do CPC, se a gente fosse aplicar o artigo 186 do CPC, quanto por força do artigo, vamos lá? 128, inciso 1 da nossa Lei Complementar 80 de 94. Digo nossa, porque eu sou defensora pública e eu sei que falta pouco para vocês serem também. Então aqui, certinho, 10 dias corridos em dobro, porque a declaração anterior não teve validade para fins de entrega para adoção. Perfeito, incorreto mesmo essa declaração servir para entregar. E não houve a tentativa de localização do pai biológico e nem de inserção da criança em família extensa. Gabarito letra C. Tranquila, né? Lembrem que aqui, então, a gente precisava conhecer os artigos 166, parágrafo 5º, 152, parágrafo 2º e, obviamente, a Lei Complementar 80 de 94, o artigo 128, inciso 1. Apenas a prerrogativa que a gente mais usa na vida na face da terra é o 128, inciso 1, tá? Letra D. Qual é o erro aqui principal da letra D? A sentença deve ser impugnada por apelação? Até aqui tá certo. No prazo de 10 dias úteis? Não, galera, 10 dias corridos. Então aqui a gente já tinha um erro, tá? E aí o resto tá correto ali, de que não teve citação válida e coisa e tal. Letra E. A sentença não poderá ser revertida em relação a Maria, já é falso, porque a entrega foi regular
e houve manifestação de vontade realizada em conformidade com o ECA. Não, né, gente? Foi tudo trocado aí, não foi feito de forma regular, inadequado ali. Então, a letra E está incorreta. Lembrem que aqui as garantias, né, as formalidades, melhor dizendo, são garantias que as formalidades do procedimento da infância, elas têm um viés protetivo, inclusive, para a criança, para o convívio familiar, com uma predominância ali da família natural. Então, isso não pode ser dispensado. Gabarito da nossa questão 81, letra C, tranquila, de boa. Vamos seguindo aqui, pessoal. Se tiverem dúvidas, eu tô meio olhando pra cá, meio olhando pra cá, por causa da prova, mas aí vocês podem digitar o final e eu esclareço, tá? Questão 82, inclusive me confirmem aí se a 81 ficou clara pra vocês, se vocês entenderam direitinho. Questão 82, pessoal. Uma plataforma, essa daqui que pegou vocês, né? Uma plataforma de rede social suspendeu a conta de um adolescente de 13 anos que postava conteúdo de publicidade paga porque considerou haver violação aos termos de serviço que contém uma cláusula de proibição do trabalho infanto-juvenil, embora a criação da conta tenha sido autorizada pelos seus representantes legais. A decisão da rede social é... E aí a gente tinha que dizer, se a rede social aqui, vamos dar como exemplo o Instagram. Não, vou dar como exemplo alguma outra, porque o Instagram, a idade mínima, pra quem não sabe, é de 13 anos. Então essa menina aqui, essa criança, essa adolescente, né, melhor dizendo, ela estaria dentro da idade exigida pelo Instagram, tá? Que são 13 anos, fiz uma pesquisa, inclusive hoje, tem todo um programa de identificação de idade, pedem pra mandar selfie, né? Não sei se todo mundo faz e tal, mas pedem pra mandar selfie, pedem para mandar ali documento de identidade. Então, quando a gente aceita aquelas normas e condições, eles exigem que a idade mínima seja de 13 anos, por exemplo, tá? E outras redes sociais exigem de 14 anos, geralmente é essa. Quem é aí da época do Orkut, lembrem que exigia 18 anos, né? E aí ninguém cumpria. Enfim. Aí, é correto ou é incorreta essa exclusão aqui? Depende do que foi alegado, tá? Letra A. Incorreta porque houve autorização dos representantes legais. Então quer dizer que só porque os representantes legais autorizaram a rede, a plataforma ali, que tem suas condições e termos próprios, vai ter que aceitar? Não, tá, gente? Aqui a gente, quando aceita os termos e condições específicos ali, inclusive o mínimo de idade, até mesmo para moderação daquele conteúdo, ela pode excluir o perfil, tá? Então, o simples fato de autorização dos representantes por si só não invalida ali as normas próprias daquela rede social, tá? Letra B. Incorreta porque não existe proibição para postagens de publicidade no Estatuto da Criança e do Adolescente. Cuidado, tá, gente? A gente tem um microsistema aí no âmbito da infância também, que não é só o ECA. A gente tem o ECA, a gente tem o SINASE, a gente tem regulamentações no âmbito da publicidade do próprio CONAR e a gente tem uma jurisprudência farta, inclusive do STJ, dizendo que é inviável ali o recebimento de publicidade por crianças e adolescentes no sentido de a elas direcionadas e para fazer ali uma publicidade, uma criança, um adolescente, lembrem-se que tem toda uma determinação específica, tá? Inclusive no ECA, e que o STJ já deixou claro que não é uma relação propriamente de trabalho ou de emprego, mas que seria algo no âmbito da justiça da infância e não, por exemplo, no âmbito da justiça trabalhista, tá? Então a gente tem que ver todas essas normas em contexto. Então o simples fato de não termos uma proibição expressa no ECA não torna a conduta aqui incorreta. Letra C. Correta, desde que os termos do serviço autorizem a criação de perfis para pessoas de 14 anos de idade ou mais. É essa, gente. Por quê? A gente tem que somar aqui todas as possibilidades. Os termos e condições ali da rede social, eles vinculam. Então, em tese, se eles encontram ali um termo ou condição que não está sendo cumprido, sim, cabe a exclusão do perfil, tá? Vou dar outros exemplos para vocês até fora do âmbito da infância. Mas, às vezes, algumas postagens são excluídas por não se adequarem aos termos.
Inclusive, nós já tivemos postagens excluídas por vários motivos, nada assim demais, mas porque alguma música, algum direito autoral, alguma questão ali ligada também, muitas vezes, a anúncios. Às vezes, anúncios que a gente patrocina ali na rede social, empresas, né, cursos e tal, simplesmente por ter algum termo do tipo, o melhor curso do Brasil, alguma coisa nesse sentido. O Instagram, o Meta, por exemplo, aqui, que é o que a gente mais usa, ele não vincula essa propaganda, ele faz, inclusive, uma redução do alcance, em alguns casos ele exclui. Então, sim, os termos e condições dessa instituição podem servir para excluir um perfil. Essa conduta é considerada correta, desde que não tenha, obviamente, nenhum caráter discriminatório, algo nesse sentido, tá? Letra D. Aqui pediram para eu comentar a letra D. Vou sim comentar. Correta, porque a situação constitui trabalho infantil, vedado pelo artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, pessoal, como eu disse, o STJ entende que certas condutas e o que a gente chama de trabalho, no sentido de publicidade, divulgação. Nossa querida Larissa Manoela, antes de atingir aí a idade dos 18 anos, Bruna Marquezine, Maisinha, né, que começou com 3 anos de idade, aquilo ali é trabalho infantil? Não exatamente, tá? Então, desde que seja obedecida, respeitada ali, uma série de princípios e adequações para a criança que está nesse meio artístico, publicitário e tudo mais, não é vedado, tá? Lógico que sim, precisamos de uma melhor regulamentação, e isso tem vindo mais à tona recentemente com casos como o da Larissa Manoela, né, da prestação de contas e tudo mais, e também tem vindo mais à tona quando a gente pensa no sharing, né, tema aí da moda, aposta pro Rio e aposta pra tudo aí que mais tiver, que é aquela prática, né, que mistura sharing com parent. Meu inglês tá assim sensacional, Fisk, Aquibel, enfim, a pronúncia não deve estar muito boa, mas que mistura a ideia de compartilhamento, tá? Com a ideia de ser pai e mãe, de exercer a maternidade e a paternidade. E essa junção do sharing, que seria esse compartilhamento de imagens, esse compartilhamento de atuações, de publicidade, de tudo ali, envolvendo uma criança ou um adolescente que está sob a sua autoridade, sob a sua guarda, e que eles deveriam ser guardiões. Então esse tema tá super em alta, porque muitas vezes essa criança, esse adolescente, conforme cresce, percebe que não queria ter sido tão exposto, ter feito as determinadas publicidades, ou, né, estar atrelado àquele meio artístico. A gente tem vários ali que saíram, dou um exemplo aqui, a Cecília Dassi, não sei os detalhes, mas hoje ela é psicóloga e ela diz, nossa, não tenho nada a ver, não queria essa parte de atriz e tal, e ela era uma excelente atriz mirim. Então não, para o STJ, por exemplo, isso não constitui trabalho infantil, tanto assim, que se houver algum problema, assim, vou processar aqui a Globo, meu filho, artista mirim e tal, não tá ganhando o que deveria, o que foi acertado, não tá sendo legal. Um exemplo que a gente teve, novela Laços de Família, tinha uma criança bem pequenininha, de uns 2 anos, que toda vez que os atores brigavam, eu lembro que era a Giovanna Antonelli, um rapaz lá bonitão, toda vez que eles brigavam, a criança se acabava de chorar no estúdio. E aí o Ministério Público interferiu, enfim, várias questões assim. E esse tipo de situação, até mesmo se fosse envolver na questão remuneratória, financeira, pararia na Justiça do Trabalho? Não, gente. O STJ já deixou claro que isso é do âmbito da infância, não é um caso de trabalho infantil, tá? Desde que, obviamente, siga as normas ali. Então, como aqui não tem nada a mais, né, que mostre que estava sendo inadequado no sentido de uma exploração ali, obrigando, enfim, algo nesse sentido, não dá pra dizer que é um trabalho infantil não, tá? E lembrem que no Rio, assim como em Minas, a gente tem previsão expressa no edital do combate ao trabalho infantil, inclusive com menção a 2 regulamentações, né, 2 tratados, melhor dizendo, da OIT, tá? Então lembrem disso, inclusive a lista das piores formas de trabalho, e tem lá, né, várias questões interessantes, inclusive quanto a trabalhos domésticos e drogas. Então, ó, se ligue. Bom, então essa estaria errada. E letra E, incorreta, porque além da autorização dos representantes legais,
faltou a autorização judicial. Gente, a gente não tem previsão expressa exigindo autorização judicial para o uso de rede social, tá? Então, como a gente não tem essa previsão, não dá para exigir uma autorização judicial que a lei não exige, tá? O pessoal tá perguntando aqui o número do tratado da OIT. Digo agora. 182, trabalho. Te digo agora porque eu sei que está no nosso material de Minas. Os alunos de Minas já receberam essa aposta. A Convenção 182 da OIT é a Convenção sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ações Imediatas para a sua eliminação. E temos mais uma. Tchararam. Qualquer coisa que eu abro o edital do Rio. E acredito ser também a Convenção 138 da OIT, que fala da idade mínima de admissão para o emprego. Vou deixar gravado, apesar de eu ter feito umas caretas aqui quando eu gaguejei, eu vou deixar gravado para quem quiser ver depois, tá, gente? Vai ficar gravado sim. Agora, se vocês tirarem print das caretas que eu fiz, eu bloqueio todo mundo. Vamos lá, então ficou claro já aqui, tá? Vamos seguindo em frente, para não demorar tanto, que eu sei que vocês perdem a paciência. Questão 83. Ah, gente, essa questão é dada, essa questão é linda, maravilhosa. Quando ela não cai em infância, ela cai em constitucional, tá? Essa questão cai apenas em todas as provas, apenas. Questão 83. Sobre a educação infantil, é correto afirmar que... Letra A. O direito à creche prescinde. O que é prescinde, pessoal? Não necessita, né? Dispensa. O direito à creche dispensa ali, faz dispensável a implementação obrigatória. Ou seja, faz se quiser ali creche, porque a obrigatoriedade de matrícula na rede de ensino é a partir dos 4 anos de idade. Vamos dividir em duas partes? Realmente, a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos, lembram? Dos 4 aos 17 anos tem que estar matriculado estudando, tá? Inclusive sob pena aí de uma medida de proteção, de matrícula obrigatória e tudo mais. Essa parte tá certa. Mas creche, a implementação ela é facultativa, ela não é obrigatória, o Estado dá creche se quiser? Não, né, gente? Falso. Vamos relembrar aqui a parte do ensino? Essa luz aqui me incomoda, mas enfim. Vamos relembrar? A gente tem que estar ali matriculado na escola, bonitinho, a criança tem que estar matriculada dos 4 anos, obrigatoriamente, aos 17, obrigatoriamente. Fez 18, estuda se quiser, né? Do 0 até os 3, ela não é obrigatória. Você pode ficar com seu filho em casa, do 0 aos 3, você mesmo ali, brincando com ele, sei lá, desenhando, né? Assim, tipo, vai comer cola na escola, vai comer cola aqui em casa mesmo, giz de cera, brinca aí e coisa e tal. Pode? Pode. Você é obrigada a matricular seu filho antes dos 4 anos? Não. Fica a critério da família. Só que dos 0 aos 3 anos tem direito à creche. 0 a 3, direito à creche, tá? 4 e 5, já de forma obrigatória. A gente ainda tá no ensino infantil, mas deixa de ser creche e passa a ser pré-escola. Quem é mamãe aqui sabe, né? Então, de 0 a... Mamães e papais, ó, eu com os meus preconceitos aí do patriarcado. Do 0 aos 5 anos, a gente tem pré-escola. Sendo que 0 a 3, desculpem, do 0 aos 5 anos a gente tem educação infantil. Sendo que do 0 aos 3, creche, 4 e 5 para a escola, tá? Eu adoro dar essa aula desenhando aqui para vocês, não tem como, mas entenderam, né? 0 a 5, ensino infantil. Sendo que do 0 aos 3 é facultativo a mamãe e o papai matricular ou não, e eles ficam em creche, sendo a obrigação do Estado fornecer essa creche. E 4 e 5 anos é obrigatório estar matriculado já em pré-escola. A partir dos 6 anos, e aí a gente tem uma data certinha, em março, né? Que se ele completa 6 anos ali até o final da questão de março, ele pode já entrar no ensino fundamental, alfabetização e tudo mais. Então é isso que a questão quer saber. Letra A, já vimos que é falsa, porque o STF já decidiu no informativo ali, 1069,
Tema de repercussão 548, tá? É um caso que foi julgado com o precedente de Santa Catarina. E o STF decidiu claramente que o Estado tem dever constitucional de assegurar às crianças entre 0 e 5 anos o atendimento em creche e pré-escola. E aí o STF desenha isso e diz: a educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos. Então, o Estado não dá se ele quiser não, tá? Você matricula seu filho até 3 anos se você quiser, mas tem que ter vaga disponível. O Estado é obrigado a fornecer. Letra B. O descumprimento da oferta de vaga em creche enseja a responsabilização do secretário de Educação com a multa prevista no artigo 249 do ECA? Não, pessoal, aí ele deu uma mexida, uma misturada, né? A gente fez um post pra vocês, inclusive, se vocês descerem aí, específico só sobre essa questão. E eu vou até nele para dar uma pescada no texto específico do 249. E o 249 diz que cabe uma multa para quem descumprir dolosa ou culposamente deveres inerentes ao poder familiar, bem como decorrente de tutela ou guarda ou determinação de autoridade judiciária ou conselho tutelar. Então, o secretário ali, para ele ter esse tipo de multa, ele teria que ter uma ordem específica ali de cumprimento, por exemplo, do judiciário, que ele não tivesse cumprido. Mas, por si só, essa ausência de oferta de vaga não geraria essa multa. Percebem por quê? Porque é uma infração administrativa. E aí a gente tem que ter a taxatividade ali, a gente tem que ter o encaixe da norma no que é previsto. E aqui o sujeito, ele é próprio, ele tem que estar ou com poder familiar, ou com dever decorrente de tutela ou guarda, ou é incumbido de uma determinação específica judiciária ou do conselho tutelar não tendo cumprido. Então aqui, por si só, não seria o caso, por isso, falsa. Letra C. É obrigação dos municípios instituir a educação infantil, tá aqui perfeito, hein? Educação infantil é prioridade ali no município. Especializada, ótimo, e, exclusiva para o ensino de criança com deficiência. Não, né, gente? Hoje em dia a gente trabalha muito a questão da educação inclusiva, ou seja, que as crianças com deficiência sejam integradas e não a educação exclusiva, que afasta essas crianças e as coloca num reduto de escola especial, tá? Então, o erro aqui nessa assertiva está em dizer que deveria ser um ensino exclusivo. Anotem aí, marquem o vade-mecum. Artigo 208, inciso 3. Deixa bem claro que ali o atendimento educacional deve ser especializado. Aqui a Constituição, né, um pouquinho mais antiga essa previsão, então fala sobre portadores de deficiência, mas lembre que o termo correto é pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Nada aí de ser preferência em educação especial não, tá, gente? A ideia é incluir, é ter adaptações razoáveis ali para incluir a pessoa com deficiência e não para segregá-la em ensino especial, né, e exclusivo, tá? Então a letra C está incorreta nesse termo exclusiva, mas sim seria do município essa obrigação. Letra D, a matrícula de crianças em rede de ensino é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, perfeito? Lembrem, 4 a 17. Mas entre os 0 e 3 deve existir vaga disponível em creche. Perfeito, gente, é exatamente isso. De 0 a 3 você decide se vai matricular seu filho, mas não é o Estado que decide se vai dar vaga para ele ou não, tá? Então, gabarito, letra D. Letra E, vou bem rapidinho porque essa questão tá toda comentada no nosso feed, mas a letra E fala do Plano Nacional de Educação, que estabelece como meta a universalização do atendimento em creche para 60% das crianças. Gente, a meta 1 aqui para essas crianças de até 3 anos, nesse plano é de 50%. Meta baixa, hein? Mas é de 50%, não é de 60%. Então, eles alteraram o percentual. Daí porque a questão está incorreta, tá? Gabarito aqui, então, dessa questão 83 é letra D. Vamos seguindo para a próxima, questão 84. Essa questão aqui, dada. Eu sei que vocês ficam com raiva de quem fica falando que a questão estava fácil, mas essa estava fácil, tá? Porque a gente fez, inclusive, eu vou achar, eu trago provas. Eu gosto de trabalhar com provas, com evidências.
A gente eu diretamente fiz esse post que era só sobre medidas socioeducativas, focando nas privativas de liberdade. É um post da semana passada, da véspera da prova de vocês no Rio, tá? E aí eu vou ler a questão e vou ler o que tinha lá no post, eu vou provar pra vocês que tava tudo lá. Porque, né, botar 900 páginas e dizer que tava lá é fácil, mas fazer um postzinho ali de infância e tá tudo lá, vamos lá. Ou seja, internação, caprichem. Sempre cai, não tem jeito. Unificação de medida também, enfim. 84. Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a tráfico de drogas. Gente, essa questão caiu na minha prova de segunda fase, daqui do Rio Grande do Norte, em 2015. Então, assim, façam as contas, muitos anos, e continua caindo. Então, desde essa prova, eu nunca esqueci. Falou de tráfico de drogas no âmbito ali da adolescência, você já tem que pensar. Súmula 492 do STJ. O tráfico por si só não conduz obrigatoriamente à internação, tá? Tem que cumprir os requisitos dos artigos ali ligados à internação, principalmente 121, 122 do ECA. Até porque tráfico de drogas não tem, né? Violência, grave ameaça, enfim. Então, o adolescente ali foi apreendido por um ato infracional ao tráfico de drogas. Na oitiva informal, que é aquele ato perante o Ministério Público, não foi assegurada a oportunidade de acompanhamento por defesa técnica e nem o exercício do direito ao silêncio. Gente, aqui atenção, tá? Embora essa questão da oitiva informal seja muito discutível, e aí não necessariamente realmente o defensor tem que estar lá nessa oitiva informal, mas se o adolescente quiser e disser eu quero o defensor, aí sim o defensor tem que estar ali, né? O Ministério Público não pode dizer, não, aqui não entra o advogado, não entra o defensor. E mais, o direito ao silêncio sempre, toda vida, eternamente, em todo e qualquer ato em que seja um réu ou um representado ali, né? Um adolescente que vá figurar por um ato infracional. Então aqui a gente já viu que, MP errou rude, né? E aí o adolescente confessou estar vendendo ali as drogas. O Ministério Público apresentou uma representação e pediu em liminar a internação provisória, embora seja o quê? A primeira apreensão, gente. Então, na primeira apreensão não cabe. Porque quais são as causas de internação? Vou lembrar aqui pra vocês, tá aqui no post, vamos pegar pesca. A internação, ela só cabe, no post, mediante grave ameaça ou violência. Tráfico de drogas não tem. Mediante reiteração de outras infrações graves. Opa, foi o primeiro ato aí, né? Relativo a esse tema. Descumprimento reiterado de medida anterior. Não tem medida anterior, gente. Não tem descumprimento reiterado e injustificado. Então, não poderia ter essa internação aqui, tá? Indevida, esse absurdo aqui da internação, se não cabe. Afinal, não deveria aqui caber a provisória, além de não estarem comprovados os outros requisitos que o ECA traz para internação provisória. Lembrando que ela tem prazo máximo de 45 dias corridos. E aí, o juiz deferiu. Errou rude, hein, juiz? E aí, a unidade socioeducativa foi intimada para apresentar o adolescente nas audiências e, ao final, a sentença considerou que há indícios de autoria e aplica ali uma medida de advertência. Sobre esse caso, é correto afirmar que... Questão fácil, tranquila essa daqui, hein? Letra A. A gravidade social do ato infracional justifica a internação provisória. Não, né, pessoal? Não pode aí internar só com base nesse argumento. A gente sabe que essa internação, ela exige vários outros aspectos, inclusive aquele direto da apreensão. Apreensão inicial no flagrante. Lembrem que tem que ter um risco à própria segurança, ou lembrem que tem que ter ali uma grande repercussão social, tá? Então, não se confundam a simples gravidade, muito menos aqui se a gente pensar numa gravidade em abstrato, que seria essa gravidade social do ato, não justifica essa internação provisória. Letra B. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que aplicou a internação? Falso, gente. É justamente o que cabe. Parece meio bizarro, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu comentei com vocês que eu gravei essa semana um episódio com a galera do Na Veia, tá? Inclusive aí, mega abraço, me sentindo, né? Mandando abraço, mandando beijo. Mega abraço aí pra o Fernando e a Gina, que me receberam lá na Veia. E a gente tava conversando
como é absurdo o que a gente tem hoje no infracional, mas é absurdo, porém verdade. Na esfera recursal, a gente vai recorrer com um agravo de instrumento, tá? E lembrem-se, é um agravo de instrumento tão bizarro, de certa forma, que ele não é interposto no TJ, ele é interposto ali na primeira instância, tá? Então, aqui o erro é de dizer que não cabe agravo. Seria justamente agravo, tá? A gente poderia interpor um agravo de instrumento na primeira instância, com a possibilidade ali de juízo de retratação, ele mandar para o TJ depois, bem como a gente também poderia impetrar um habeas corpus, né? Letra C. A advertência dispensa prova suficiente da autoria, bastando indícios. Gente, é bizarro, porém é verdade. Para fins de advertência, a gente não precisa, segundo o ECA, ter ali a prova da autoria. Basta a prova da materialidade. Artigo 114 do ECA, parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, tá? Vou até anotar aqui, artigo 114, parágrafo único do ECA. Então, gabarito, letra C. Questão D. O recurso contra essa sentença será recebido no efeito suspensivo? Não, pessoal. Lembrem-se que a regra ali no ECA é que os recursos, como regra, salvo raríssimas exceções, não têm efeito suspensivo. Inclusive, esse é um argumento que o STJ utiliza para que os casos de internação, quando há uma internação ali definida por sentença, sejam de cumprimento imediato ou cumprimento antecipado. Um dos argumentos do STJ, além de dizer que é pedagógico e coisa e tal, é a ausência de efeito suspensivo, tá? Então, aqui, errado, não tem efeito suspensivo, tá? Questão 84, letra E. O direito ao silêncio da participação de defesa não são essenciais para a validade da oitiva informal. De fato, a oitiva informal muitas vezes acontece sem a defesa técnica, desde que o adolescente não tenha requerido ou exigido, tá? Isso poderia, apesar de ser muito criticável, mas o direito ao silêncio é um absurdo ele ser negado, tá? O adolescente, o adulto, enfim, qualquer tipo de procedimento em que ele seja ali investigado, responsabilizado por um ato infracional ou responsabilizado por um ato no âmbito criminal, no caso do adulto, ele tem direito ao silêncio, tá? Então, absurdo. E a resposta aqui seria a nossa súmula 492, conjugada com o artigo da advertência, tá? E o gabarito, então, da questão 84 seria a letra C. E isso está naquela mesma dica, né? Naquela mesma premonição que a gente postou para vocês logo antes, ali, um dia antes da prova, tá? Vamos seguindo aqui, pessoal. Próxima questão. 85. Essa está copiada e colada do mesmo post, da mesma dica. Vou ler aqui expressamente para vocês, bonitinho. Vou provar que está lá e que isso sempre cai. Isso aqui não é talento, não, gente. Isso aqui sempre cai. Isso aqui, na próxima prova, vocês vão ver e vão dizer, caiu de novo. E na outra, caiu de novo, tá? Então, eu coloquei lá pra vocês no post dizendo... Meu único problema aqui é a falta de habilidade pra falar com vocês e mexer no computador ao mesmo tempo. Mas eu botei aqui no post dizendo claramente que veda-se o reinício do cumprimento da medida socioeducativa, inclusive internação, salvo a hipótese de medida aplicada por ato durante a execução, obviamente posterior à execução. Por quê? Porque a internação, ela absorve todos os atos cometidos antes, tá? Então, isso aqui estava para vocês bonitinho, expressamente, inclusive em sequência dizendo que é vedado a autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente, já tendo ali tudo absorvido, tá? Então, isso aqui estava na dica e agora vamos para a questão em si. Sobre a execução de medidas. Opa, já sabemos que agora é SINASE, né? Ali, principalmente, artigo 42 a 46. Letra A. A execução das medidas socioeducativas é da competência do juízo do local onde foi praticado o ato. Gente,
Depende, né? Médio. Porque inicialmente seria do juízo do local. Só que nós temos aqui a previsão expressa no artigo 147, parágrafo 2º do ECA, anotem aí na provinha de vocês, dizendo que essa execução pode ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsáveis, ou da entidade ali que esteja recebendo aquela criança ou adolescente. Por que, pessoal? Mais especificamente aqui na medida socioeducativa do adolescente, né? Porque, gente, vamos dizer que o menino mora no Acre, foi para o Rio Grande do Sul, cometeu um ato infracional no Rio Grande do Sul. A competência para o processamento e o julgamento do ato infracional vai ser do local do cometimento ali do ato, certo? Isso aqui a gente sabe, onde se deu a ação ou omissão, é onde vai ter a competência para o julgamento. Agora, a execução, se esse juiz aqui aplicar, por exemplo, uma semi-liberdade, esse menino que é do Acre foi passar as férias no Rio Grande do Sul, vai ficar lá? Claro que não. Então, por isso, o artigo 147, parágrafo 2º do ECA, para quem pediu aí para repetir, diz que isso pode ser delegado. Então, ele pode ter uma competência para o julgamento e uma outra competência diversa para a execução da medida. Não é o local de cometimento do ato. Então, por isso, falsa. Letra B. A regressão para a medida socioeducativa mais gravosa, ou seja, ele está ali, por exemplo, numa semi-liberdade e querem uma regressão para internação. Prescinde, olha de novo, prescinde, né? Dispensa ali, não precisa, da escuta do adolescente. Falso, gente, pelo amor de Deus. Mais uma vez, isso aqui tá no postzinho que a gente colocou para vocês, tá nas dicas que a gente sempre dá para vocês. De que, ó, súmula 265 do STJ está no post. Trago provas. Talvez apareça bagunça da minha casa, mas enfim. Trago provas aqui pra vocês, ó. Está no post que a gente comentou. Dizendo, súmula 265 vai cair. Não cabe regressão de medida socioeducativa sem a oitiva do adolescente. Isso tá só no STJ? Claro que não, pessoal. Isso está na lei também, tá? O SINASE, artigo, quem quer marcar, 43, parágrafo 4º diz: a substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo, e deve ser ali fundamentada em parecer técnico. Lembrando que esse parecer técnico não é vinculante, mas ele é muito importante, e deve ser precedida de prévia audiência. O adolescente deve ser ouvido até para se verificar se aquele eventual descumprimento de uma medida foi ou não justificado, para avaliar ali, saber o que é que está acontecendo, entender qual a medida mais adequada, tá? Então, por isso, não prescinde, tá? Por isso, eu deixo claro aqui para vocês que a letra B está incorreta, tá? Letra C. Suspensa a execução da medida socioeducativa por motivo de deficiência mental. A suspensão deverá ser reavaliada a cada 3 meses. Pessoal, a gente sabe ali que a gente tem uma reavaliação das medidas. Inclusive, não confundam, tá? A cada 3 meses ali, a gente tem que reavaliar as medidas de proteção ligadas a acolhimento, por exemplo, né? A gente teve uma redução em 2017, que eram 6 meses, viraram para 3 meses aí, né? As socioeducativas, ali no máximo a cada 6 meses, tem que ser revistas, mas no caso da suspensão dessas medidas por conta ali de uma questão, né, como a própria questão aqui escreveu, mental ou psicossocial, a gente não tem que rever ali a cada 3 meses, e sim a cada 6 meses. E onde é que tem isso? Artigo 64, parágrafo 6º do SINASE também. A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada no mínimo a cada 6 meses, tá? E não 3 meses. Artigo 64, parágrafo 6º, tá, galera? Vou até aqui botar a referência. Artigo 64, parágrafo 6º. Vamos aqui, então, para a letra D. A impugnação ao PIA, Plano de Atendimento Individual, suspende a execução da medida? Mais uma vez no mesmo post. Um postzinho só que garantia aí 2 ou 3 questões de ECA para vocês dessa prova. E o mesmo post dizia o quê, pessoal? Que o PIA
e eu ainda coloquei ali o prazo para vocês de elaboração do PIA nesse post e tudo mais, ele não suspende, tá? Então lembrem-se que essa impugnação do PIA não suspende o cumprimento desse PIA, tá? Tava tentando mostrar aqui pra vocês no post, mas não tô conseguindo virar. Então vocês acreditam em mim, confiam em mim e depois vão lá conferir o post, achei. Após o ingresso ali, prazo máximo de 45 dias para o PIA, seja na semi-liberdade, seja na internação. Lembrem que é diferente do PIA do acolhimento, que tem que ser imediato. O PIA de socioeducativa tem prazos, tá? Algumas medidas em meio aberto, 15 dias. As em meio ali, privativo de liberdade, meio fechado, semi-liberdade ou internação, 45 dias. E essa impugnação, ela não suspende, continua correndo. Normalmente não há suspensão, tá? Tá no artigo 41, parágrafo 4º. A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo uma determinação do juiz em contrário. Então, salvo ali se a impugnação ao serviço, nossa, realmente muito absurdo, vamos suspender e tal. Como regra, se decide a impugnação para alterar ali o PIA sem suspender esse PIA, tá? Então, o plano ele continua sendo seguido, daí porque está incorreta. Letra E. Na unificação de medidas socioeducativas por nova sentença, é possível a aplicação de internação. Sim, desde que se o ato infracional é posterior a outra medida já cumprida. Exato. Porque lembram que eu falei logo no início dessa questão, quando eu li para vocês ali os artigos? Lembrem-se que a internação ela absorve tudo o que aconteceu antes, os atos anteriores. Se ele cometeu antes, e aqui, ele cometeu aqui, sei lá, em janeiro, e ele é internado em março, mesmo se sair uma sentença em abril, relativa ao ato de janeiro, não importa. Essa internação vai ter absorvido, ó, tudo o que veio antes. Então, para ele cumprir de novo a internação, só se esse novo ato ali foi ou na execução, que pode o reinício, ou após ali a finalização daquela medida. Então, gabarito da questão 85, letra E, tranquilamente, né, com base, como eu já tinha lido, no artigo 45, parágrafo 2º do SINASE. Questão 86, estamos acabando, acho que é a última. Questão 86, essa questão é ótima. O adolescente e a sua mãe comparecem ao CRAS, lembrem-se diferença de CRAS, CREAS, o Ezinho do CREAS é de especializado, né? Já o CRAS, que não tem esse Ezinho do especializado, é da assistência básica, então se liguem aí. E eles comparecem ali para relatar uma violência sexual praticada pelo avô da adolescente há 2 meses. O profissional da assistência que realiza aquele atendimento decide fazer a escuta da adolescente na companhia da sua genitora, indagando-lhe detalhes sobre a dinâmica do fato, de modo a obter elementos suficientes para uma futura responsabilização criminal do suposto agressor. Já errou rude, né? A assistência não deve fazer perguntas de detalhes para evitar que essa menina ou menino, enfim, seja ouvido 1 milhão de vezes ali. Deve se perguntar o básico para acolher ali a criança ou adolescente que foi vítima dessa situação, gerar um acolhimento e os encaminhamentos necessários, tá? Não é hora de ficar perguntando detalhes para futura responsabilização, né? Essa assistência social tá fazendo o papel de investigadora, enfim, de promotora, não pode, tá? E aí, ela vai ali, ouve essa criança, né, essa adolescente, enfim, para os elementos e após a escuta, encaminha ao conselho tutelar e autoridade policial. No conselho, a mãe é novamente ouvida. E a autoridade policial toma o depoimento da mãe e da adolescente. Então, todo mundo sendo ouvido aí várias vezes. Tudo errado, né? Lembrem que a oitiva tem que ser única, né? Salvo ali uma necessidade mais imperiosa, que tem que ter autorização do representante, né? E o consentimento ali de quem vai ser ouvido também, até porque a nossa lei do sistema de garantias fala claramente que existe uma regra da livre narrativa. Então, se não quiser, inclusive, falar nada, tem direito a não falar nada, tá? Então, lembrem-se desse detalhinho. É a nossa lei de número 13.431 de 2017, tá? Então, aqui já erraram rude de ficar ouvindo a menina e a mãe 1 milhão de vezes. Ao final, encaminham o adolescente ao IML, Instituto Médico Legal,
e oferece representação ao Ministério Público sobre a medida de afastamento do agressor, do avô ali, né, do local de convivência, com o adolescente. O Ministério Público apresenta pedido de medida protetiva em favor do adolescente que é deferido e decide aguardar o resultado do laudo do IML e o depoimento das testemunhas que comprovem a violência colhidos ali a serem colhidos pela autoridade. Então, gente, olha que besteira aqui que foi feito. Errou rude, MP, né? Porque a gente pode ter o quê? Procedimento cautelar de antecipação de prova, segundo essa lei, desde que ali a criança ou adolescente tenha sido vítima de violência sexual ou se trate ali, né, de até 7 anos de idade, tá? Então, com relação a essas duas previsões, que são alternativas, ou se encaixando ali numa criança ou adolescente que sofreu qualquer tipo de violência e tem menos de 7 anos de idade, ou no caso de qualquer ato de violência sexual contra criança e adolescente, o artigo 11, parágrafo 1º diz: o depoimento ali poderá seguir o rito cautelar de antecipação de prova. Então, não tem nada que ficar esperando laudo do IML, oitiva da testemunha pelo policial na fase inquisitorial. Gente, adianta isso aí, né? Porque a própria lei diz que para garantir esse direito, essa proteção, até a questão das falsas memórias, pra gente evitar, pode ser ouvida logo. Então, ele decidiu ali, né? Deu uma dormida no ponto, decidiu aguardar. Transcorrido cerca de 1 ano e 6 meses desde o primeiro atendimento na assistência social, é apresentada a denúncia e, após citação e resposta à acusação, é designada a audiência de instrução e julgamento. Na audiência, a adolescente avisa que não quer contar sobre a violência. Ela tem direito, tá, gente? Lembrem que aqui essa lei do sistema de garantias fala que há um direito ao silêncio, que é o artigo 5º, inciso 6, tá? Artigo 5º, inciso 6, fala expressamente que ele tem direito, o adolescente ou a criança, a ser ouvido e expressar os seus desejos e opiniões, bem como permanecer em silêncio. Então, se ela não quer contar ali, ela tem todo o direito de não contar. Inclusive, a gente tem algo muito curioso nessa lei, bem interessante, porque essa lei não é só para a vítima, também é para testemunha. Então, é um caso aqui em que a testemunha, fora de casos de sigilo profissional, etc., que a testemunha de uma violência pode dizer, não, quero permanecer em silêncio, tá? Então, se atentem aí. Presença aqui ilustre do meu querido presidente da Associação da Defensoria do Rio Grande do Norte, Rochester, professor do nosso curso também, e um gênio e uma competência incrível em tudo que faz. Obrigada, amigo, pela presença. E aqui, então, gente, ela disse que não queria ser ouvida, então ela tem esse direito, tá? E o Ministério Público, né, convencida pelo juiz e pelo membro do Ministério Público a prestar o depoimento para uma condenação do agressor. Vamos lá, sobre esse caso é correto afirmar que, letra A, o depoimento especial, lembrem que depoimento especial é diferente de escuta especial ou especializada, tá? Porque o depoimento já é perante autoridade policial ou judicial. É facultativo na fase de inquérito. Gente, na verdade, essa lei ela nem divide em fase de inquérito, de processo. A ideia é que seja uma única oitiva, já reunindo autoridade policial, já reunindo autoridade judicial, tá? E ele é facultativo para adolescente sempre, ela não precisa depor nunca. Agora, o procedimento da gente ter o que antigamente se chamava de depoimento sem dano, que depois mudou a nomenclatura porque todo depoimento traz um dano, é obrigatório em toda e qualquer fase. Quando é que a gente tem essa facultatividade de fazer esse procedimento, que fica em sala separada, que não tem contato com o agressor, que faz por vídeo? Ali a gente tem uma aplicação facultativa, segundo essa lei, dos 18 aos 21 anos de idade. Fora aí essa previsão dos 18 aos 21, abaixo de 18 anos deve cumprir o depoimento especial, as autoridades devem cumprir, salvo a possibilidade que tem nessa própria lei de, por exemplo, o adolescente dizer ali que ele quer ser ouvido diretamente pelo juiz. Por exemplo, dele achar que, não sei, né, que não vai ser levado a sério, algo assim, e ele querer o contato direto com o juiz. Aí é possível também. Então, letra A, errada. Não tem nada de ser facultativo aqui, tá? Lei não é facultativo, não se escolhe. Mais uma vez, procedimento é garantia, e aqui uma garantia contra a revitimização, inclusive.
Letra B. A adolescente tem o dever de prestar depoimento em sede judicial. Gente, ela não é obrigada a nada, tá? Inclusive, lembrem-se que vítima não é conduzida coercitivamente, diferentemente de testemunha, por exemplo. Então, aqui, ela não é obrigada a nada, ela não precisa falar nada, ela não precisa nem comparecer se ela não quiser. Então, falso. Letra C, tá? O encaminhamento da adolescente ao IML foi incorreto porque não havia vestígios da violência. Claro que não, né, gente? Um absurdo. Porque esse encaminhamento ao IML, ele não é só para verificar vestígios no sentido, por exemplo, de material genético, se é que vocês me entendem ali, que foi deixado em alguma veste, né, e tal. Ele é, inclusive, para verificar se houve conjunção carnal, não que o estupro venha a ser caracterizado apenas por isso, mas pode-se verificar nesse momento no Instituto Médico Legal, para ouvir o relato, ver se teve algum outro tipo de dano, se além ali de uma violência presumida, por exemplo, sendo abaixo dos 14 anos, se a gente teria violência real também, enfim. Então é muito importante sim o encaminhamento ao IML, tá? Então aqui todo errado. E aí, lembrem, hein? A gente tem protocolo de Istambul e resolução do CNJ. Também tá ali no post, aposta para a segunda fase, tanto no âmbito da infância quanto no âmbito criminal, né? Processual penal. Eu aí me metendo nessa área. Sou titular do crime atualmente, mas não é minha área específica de estudo acadêmico. E a gente tem previsão expressa no edital de vocês do protocolo de Istambul e da resolução do CNJ, tá? Que falam ali das perícias, da forma de realização dessas perícias, de como elas devem ser feitas, inclusive nos casos envolvendo ali crianças e adolescentes. Achei a pesca aqui, resolução 414, tá? Junto com o protocolo de Istambul, que visam ali combater tortura e trazem alguns requisitos específicos para perícias, tá? Aqui a gente está tratando no momento de uma questão sexual, não tecnicamente tortura, né? Mas é importante que vocês saibam que a gente tem um protocolo específico de perícias na tortura e que nesse protocolo a gente tem um pedacinho específico para a perícia feita em criança ou adolescente. Letra D. A autoridade policial tem sempre competência para promover o afastamento do agressor? Falso, gente. A gente tem duas previsões específicas para esse afastamento, tá? A gente tem uma previsão que veio com a lei Henri, que não vai cair, vai despencar. A lei Henri Borel, né? Que no artigo 14 fala que verificada a ocorrência de ação ou omissão que implique ameaça ou prática de violência doméstica e familiar, com a existência de risco atual ou iminente à vida, integridade física de criança, de adolescente, familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio, do local de convivência com a vítima pela, inciso 1, autoridade judicial, inciso 2, delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Então, percebe? Delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Então, não é todo e qualquer caso. E no artigo 5º, no artigo 21, a gente tem aqui, com relação à questão do sistema de garantias, que constatado que a criança ou adolescente está em risco, a autoridade policial requisitará a autoridade judicial, em qualquer momento dos procedimentos de investigação e responsabilização, as medidas pertinentes, entre as quais solicitar. Então, observem que aqui a autoridade policial não faz, ela solicita o afastamento cautelar do investigado da residência ou local de convivência, tá? Então, observem que para ser ali retirado diretamente pelo delegado de polícia, o município tem que não ser sede de comarca, tá? E pode ser pelo policial, nem mesmo delegado, se ali o município, além de não ser sede de comarca, não tiver delegado disponível ali. Então, observem que não é em todo e qualquer caso que ele vai poder promover esse afastamento. Só se ou não tem juiz, não é sede de comarca, ou o policial, não seria nem o delegado nesse caso, se não tiver nem o delegado ali para fazer essa determinação. Então, falso.
E letra E, a proteção integral aos direitos do adolescente teria sido observada se o depoimento especial tivesse ocorrido por produção antecipada de provas. Exatamente, gente. Produção, aqui digo mais, produção cautelar antecipada de provas, para ficar igualzinho, coladinho ao artigo, mas sim deveria ter havido uma antecipação de provas. Eu vi aqui que alguém fez uma pergunta e subiu aqui. A pergunta foi: o depoimento, então, é obrigatório, mas o adolescente fala se quiser? O depoimento especial é obrigatório no sentido de decidiram colher esse depoimento especial, o juiz deve cumprir, o promotor deve cumprir, o defensor deve cumprir, o advogado deve cumprir, deve ter alguém da equipe de rede de apoio ali para estar com aquela criança ou adolescente. Então, para as autoridades envolvidas, é obrigatório. A gente não pode simplesmente dispensar e dizer: hoje vamos ouvir aqui na sala mesmo? Hoje vamos ouvir de outro jeito? Hoje eu não vou. Não pode, tá? Então, o depoimento especial, ele é obrigatório, de observância obrigatória, melhor dizendo, para todos que vão participar ali do ato. Agora, a criança ou adolescente não é obrigada nem a ir, nem a falar, tá? Nem a seguir qualquer tipo de roteiro ali na fala. Então, muitos desses depoimentos são feitos de forma lúdica. Se a criança é menor, né, com boneco, com desenho, o ideal é que seja com uma psicóloga. Às vezes participa também assistente social, ficam em salas separadas. Lembrar que a gente já tem previsões aí dizendo que não pode ser de forma virtual, ou seja, a criança não pode estar na casa dela lá sozinha e participando virtual dessa audiência. A gente é que fica separado e a criança fica ali acompanhada por uma psicóloga, um assistente social, algo nesse sentido. Acho que eu respondi as perguntas de vocês. Certamente eu respondi todas as questões da prova do Rio. Se vocês quiserem mais alguma coisa, essa live aqui vai ficar salva. Os comentários vão ficar abertos, tá? Fiquem livres para comentar e plus. Sei que vocês anotaram aí algumas coisinhas, como diz uma aluna minha. Um plus a mais, né, Louise? Como você diz, um plus a mais aqui. Eu vou enviar esse arquivo, na verdade a equipe vai enviar o arquivo das questões de infância comentadas para quem comentar aí nesse post que vai ficar salvo com a live, dizendo: eu quero o gabarito comentado, algo nesse sentido. Aí a gente manda para vocês, para os que comentarem, essas questões já com os comentários digitadinhos, bonitinhos, que eu já fui fazendo aqui junto com vocês, tá bom? Então me desculpem a correria, o embola ali na hora da falação, mas eu não queria atrasar mais tempo para essa live de vocês. Uma outra aluna já me pediu para corrigir com vocês alguma questão de infância do concurso passado da discursiva, então vou dar uma preparada nisso aí, qualquer coisa a gente marca. E se alguém tiver mais alguma ideia, quiser alguma coisa, quiser ver outros dos nossos professores, já deixo aqui a intimação pra Jeane, pra Gabriel, pra Ana Luíse, pra Enio, pra Rafael, pra quem quiser aqui mais participar, fazer as lives, se vocês quiserem mais algum, mandem pra gente, tá? E os comentários, gente, vão ser no post, tá? Esses daqui da live, eles somem, mas eu vou postar agora, aí vocês comentam lá. Queria muito agradecer a todo mundo que participou. Tem alguém aqui perguntando sobre os prazos do CPC na infância, são em dias úteis ou corridos. Os do ECA são em dias corridos. Só que a gente tem alguns casos, por exemplo, de RESP e RE, que vão lá, né, pro STJ, STF, e aí esses, a depender do tipo de tema, se não é próprio ali, com previsão de procedimento específico na infância. Inclusive, a gente tem um caso famoso de homeschooling, tá? Só para responder essa dúvida, de homeschooling, em que teria sido dada primeiro ali, declarada intempestividade, e depois o tribunal reconheceu que era tempestivo, porque teria sido uma contagem mais adequada, serem 15 dias úteis, tá? No caso em concreto. Então, a gente tem que sempre analisar qual tipo de procedimento. Os básicos ali do ECA, 10 dias, corrido, coisa e tal. Alguns específicos, a gente vai ter essa variação dos 15 dias em dias úteis pelo CPC, como exemplos aqui, o RESP, o RE, que além de CPC tá na Constituição também. Então, acho que esclareci aqui a dúvida, tá? Muito obrigada, pessoal. Boa noite pra vocês, bons estudos, bom sábado, bom descanso. Até a próxima!